E aí, gente, tudo tranquilo? Pessoal, vou fazer as apresentações aqui, mas acho que todo mundo é mais conhecido que eu. Eu acho que o menos conhecido aqui acaba sendo o pessoal vai pegar, mas quem que é aquele ali? Quem que é aquele velho guarda que está de camuflado ali do lado do pessoal? O Rubem Gonzalez, tá? Já teve diversas participações aqui no nosso canal. Ele tem 2 canais, o Rubem Gonzalez e Geoforce, 2 canais dele. O Rogério Anitablian, o nosso representante da comunidade armênia, tem um canal com o nome dele também, que eu gosto muito, faz uma cobertura excelente do Oriente Médio e do Cáucaso. E o ministro Aldo Rebelo, que já foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, foi presidente da Câmara dos Deputados 2 vezes, uma pessoa com opiniões extremamente ponderadas e um grande nacionalista, como todos aqui. Então, senhores, sejam bem-vindos a bordo aí de mais um programa de debates nossos sobre as grandes questões estratégicas do Brasil. Eu quero mandar um abraço para o Felipe Quintas e falar, Felipe, gostei da live de ontem, assisti, gostei muito, e a gente já bolou um esquema para a próxima vez estar todo mundo aqui. Então, gente, uma boa noite, sejam bem-vindos a bordo aqui do Canorte da Guerra. Boa noite, comandante. Quem começa? Começa. Boa noite, Rubem. Ótimo. Boa noite, ministro. Vamos em frente, Rubem. É isso aí. Boa noite a todo mundo. Tá contigo. A primeira pergunta é tu. Hoje eu sou passageiro então, tá bom. de patrulha, pessoal. Tá contigo. Eu vou dar uma de Júnior Baiano e vou logo na canela. Vou logo na canela, porque é o jeito. Ontem eu recebi uma pergunta de 3 palavras e foi a melhor pergunta que eu recebi na minha live. E eu vou passar ela para o Aldo Rebelo, para o nosso ministro aí, e eu acho que vai dar o tom da coisa. Me perguntaram, eu respondi lá, mas hoje eu quero saber a resposta do Aldo Rebelo. O Brasil tem jeito? Isso é de prova. Claro que tem, Rubens. Todo jeito que o Brasil tem. O Brasil mergulhou. Boa noite aos nossos internautas, em primeiro lugar. Boa noite, comandante Robson. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rubem. É uma grande alegria poder encontrá-los aqui para essa reflexão, né, dos patriotas, daqueles que não perdem a fé no Brasil, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das vicissitudes. Então, retornando à sua pergunta, o Brasil tem jeito. Se o Brasil não tiver jeito, o mundo não terá. De todas as nações contemporâneas, aquela que reúne as melhores virtudes espirituais, as melhores qualidades civilizatórias, aquela que levou o grande sociólogo mexicano José Vasconcelos, quando esteve aqui, nos anos 20, 30, a sonhar com a raça cósmica, a raça síntese dos ameríndios, dos europeus, dos africanos e dos asiáticos, ele teve essa visão aqui do Brasil. Além disso, nós temos essas qualidades também, essas promessas materiais de riquezas. Essa semana, o preço do potássio, que o Brasil importa 95%, e é essencial para a nossa agricultura. É um fertilizante, é um mineral essencial para a nossa safra agrícola. O Brasil importa 95% do que consome. Em pouco tempo, a tonelada desse minério passou de $300. Essa semana, um amigo meu que compra diz, chegou a $800 para a compra, antes de ser processado, imagina a revenda. Agora, o Brasil, ao mesmo tempo em que importa 95% do potássio que consome, tem a segunda maior mina de potássio do mundo na Amazônia. Como é que você pode desacreditar num país desse? Reza a lenda que quando o presidente Jânio Quadros renunciou, um jornalista comunicou o fato ao primeiro-ministro israelense, o Ben-Gurion, e o Ben-Gurion fez o seguinte comentário: como é que um presidente renuncia num país que tem tanta água?
Essa foi a pergunta do Ben-Gurion. Como é que um presidente renuncia? É bem do Ben-Gurion mesmo, esse tipo de humor judaico. Num país que tem tanta água. Olha, o Ben-Gurion foi profético, porque um dia desse, a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, já anunciou qual é a próxima guerra, né? Ela já mandou o recado. A próxima guerra é pela água. Quem viu a guerra pelo petróleo não viu nada, tá certo? A próxima guerra é pela água. Então, meu caro Rubem, o Brasil, que dispõe dessas qualidades materiais, dessas qualidades espirituais, um país que fala o mesmo idioma, que não tem nenhuma minoria nacional reivindicando secessão territorial, que pode pedir um cafezinho em Pacaraima ou pedir um cafezinho no Chuí, que todo mundo vai entender o que é um cafezinho. Um país que tem essas qualidades, que resiste a essa onda desagregadora do identitarismo, financiada com grandes recursos para impor ao Brasil essa fragmentação. Eu fui presidente da UNE, fui ministro, deputado, eu sou nordestino, mas isso, para mim, nunca foi um fator de identidade particular. Agora não, eu estou vendo nas mídias sociais o nordestino e o sudestino. Eu vi alguém sendo chamado de sudestino um dia desse. Um dia desse. Não, ele é sudestino. Eu digo, mas onde querem chegar com isso? Tá certo? Uma vez, acho que o Bolsonaro falou lá do pessoal da Paraíba, um negócio lá do Rio de Janeiro, que chamam os nordestinos de Paraíba e aqui chamam de baiano. Eu lembro que o Edmundo, jogador de futebol, foi jogar no Rio Grande do Norte, o juiz era cearense, e ele foi expulso. Na saída, o jornalista perguntou, e aí, por que você foi expulso? Ele disse, porque eu vim jogar na Paraíba e botaram Paraíba para apitar. O jogo era no Rio Grande do Norte e o juiz era cearense. Aí o Bolsonaro chamou um governador, acho que do Flávio Dino, dos governadores de Paraíba. A jornalista da Folha veio falar comigo, mas o senhor vai responder? Eu digo, não vou responder. Mas não vai responder por quê? Eu digo, não vou responder porque eu não quero alimentar essa agenda. Essa agenda é muito ruim para o país. Ela disse, mas o senhor não se sentiu ofendido? Eu disse, não me senti ofendido. Mas como o senhor não se sentiu ofendido? O senhor não é nordestino? Eu digo, sou nordestino. Eu digo, olha, deixa eu te dizer um negócio. Eu sou nordestino, eu tenho orgulho da cultura nordestina, da literatura, mas eu não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso. Me considero igual a todos os brasileiros, sem nenhum problema, e essa agenda eu não alimento, mas ela está presente. Então, o Brasil tem resistido a isso, a divisão, a fragmentação do país por raça, gênero. Agora, na Olimpíada, os meninos que ganharam as medalhas lá em Tóquio eram apresentados não como brasileiros, embora eles fizessem o esforço de se apresentarem como brasileiros, não. Eles eram identificados pela raça, pela orientação sexual, quando era pública ou quando era assumida, e pela região, entendeu? Parece que era uma coisa assim, que não existia o brasileiro, ou existia o nordestino, ou o negro, ou o de orientação sexual dessa lista que tem por aí, ou de raça ou de gênero. O Brasil resiste a isso, Rubem. Resiste, apesar de tudo, ainda resiste. Tem essas riquezas materiais, e quando sair dessa síncope que vive atualmente, dessa desorientação, eu acho que nós encontraremos o caminho da prosperidade, com equilíbrio social. Acho que vamos encontrar sim. Nós temos as energias ainda para remover os obstáculos do nosso país, a fragmentação e ao atraso. É a impressão que eu tenho, meu amigo. Rogério, próxima é tua. Ministro, mais uma vez, boa noite. Aproveitando o ensejo do comentário a respeito do identitarismo, eu recebi uma consideração da Caroline Murakami, que está nos acompanhando aqui,
que perguntou sobre um fato específico aí que diz respeito à mudança, pretensa mudança de nome do Palácio Anchieta, aqui em São Paulo. Então, ela gostaria, eu tenho certeza que é um anseio de muitas pessoas que nos acompanham, de saber a opinião do senhor sobre essa questão, porque é um exemplo clássico do revisionismo histórico. E quais são as medidas que o senhor recomendaria àqueles que se opõem a esse revisionismo histórico, sob o ponto de vista do trabalho na mídia, sob o ponto de vista do trabalho nas instituições a que pertencem? Qual a reação da sociedade civil sob o ponto de dizer, não, nós não aceitamos esse revisionismo histórico, para que nós não tenhamos uma espiral de réplica, de retroalimentação, de divisionismo? Então, ela fez essa pergunta, que eu julgo que é pertinente, em relação à questão do identitarismo e do revisionismo histórico. Rogério, comandante Robson. Terminou, Rogério, a pergunta? Sim. Pois bem, eu vi essa notícia numa margem, assim, numa nota de rodapé do Terra. Não vi nenhum outro portal tratar desse assunto. Eu fui verificar e vi que não só a matéria tinha sido apresentada à Câmara Municipal de São Paulo por uma vereadora ou um grupo de vereadores, daquelas chamadas bancadas coletivas do PSOL, como a matéria já tinha sido aprovada em primeira votação, por 32 votos contra 14, eu acho. Me surpreendeu, o que me surpreendeu não é a apresentação dessa matéria do pessoal do PSOL. O PSOL é o grupo da guerra híbrida, isso vem desde 2013. Agora virou a bancada da Lava Jato, na discussão dessa PEC aí no Congresso. Esse pessoal do PSOL nunca me iludi, nunca me enganou. O que me surpreendeu foi que tivesse uma proposta dessa, 32 votos na Câmara Municipal de São Paulo. E mais do que isso, meus amigos, o que me surpreendeu foi a ausência de uma reação indignada da sociedade paulista e paulistana, da academia, do Instituto Histórico, da sociedade paulista, porque eu, inclusive, pedi a um colaborador do portal que fizesse uma nota sobre isso, e ele chamou exatamente a atenção para esse fato. Diz, pela proposta que junta a questão do escravismo com o eugenismo, com a eugenia e com o nazismo. Por conta disso, as pessoas que ficassem contra o projeto podiam ser acusadas de nazistas ou de pró-nazistas. Essa foi a armadilha, a arapuca dessa proposta. E ninguém se insurgiu contra isso. Ora, ligado à escravidão, as ONGs racialistas já ligaram todo mundo, inclusive os jesuítas. O padre Anchieta, pode consultar na internet, está aí, acusado de ser ligado à escravidão. Ele é que batiza o palácio onde está a sede do Legislativo paulista, que é o segundo mais antigo das Américas. O primeiro é o de São Vicente, o segundo é o de São Paulo, o terceiro é o do Rio de Janeiro. É batizado com o nome do santo, hoje é santo da Igreja Católica, canonizado, o padre José de Anchieta, o santo José de Anchieta. Esse também pode ser alvo. Eu vi de interlocutores ligados ao PSOL e ao PT que a primeira tarefa de um governador eleito pelo PT ou pelo PSOL é mudar o nome do Palácio dos Bandeirantes. Só que os bandeirantes aqui estão ligados a tudo, à memória, à história. Há um bairro aqui em Pinheiros, cujas ruas são todas batizadas ali na Vila Madalena, com o nome dos bandeirantes, as rodovias de São Paulo. O bandeirante é a memória de São Paulo, é o mameluco de São Paulo, não só de São Paulo, do Brasil, é a base de expansão. Não foram as caravelas que nos deram o território, as caravelas nos deram o território do Tratado de Tordesilhas. Quem multiplicou isso por 4 foi a bota do bandeirante, foi o bandeirante que multiplicou por 4 esse território até o Tratado de Madrid. Pois bem, essa ofensiva eugenia era uma doutrina pseudocientífica, era tida como científica no fim do século XIX e começo do século XX. A ciência do mundo acreditava na eugenia. Grandes brasileiros, escritores como o Euclides da Cunha, cuja obra maior, Os Sertões, é influenciada. Agora, era uma crença, uma confiança
numa doutrina que era tida como científica. Você agora vai condenar todos esses brasileiros porque eles acreditaram numa doutrina que era tida na época como científica e juntar isso ao nazismo? Não, isso é inaceitável. E é inacreditável que São Paulo não tenha reagido à altura. Uma coisa parecida também surgiu no Rio de Janeiro, pela mesma pancada do PSOL, numa vereadora aí do Rio de Janeiro, no mesmo caminho. Eu digo, daqui a pouco, eu falei para os meus amigos, que são vascaínos, eu digo, eles vão propor a substituição do nome do Clube de Regatas Vasco da Gama por algum herói identitário. Vou rebaixar o nome do clube. Vai virar o Almirante Negro. Vai virar o Almirante Negro. Mas, é claro, não tenha dúvida, porque o Vasco da Gama, eles estão demolindo e retirando todas as estátuas do Colombo. Colombo não foi administrador colonial, Colombo foi um navegador, foi um piloto. Então, essa gente não tem limite para nada. A minha sugestão é a seguinte: projeto de lei na Câmara dos Deputados. Não haverá mudança de nomes, remoção de monumentos, de ruas, de logradouros públicos, batizados ou instalados nos últimos 10 anos, pelos próximos 50 anos. Pelos próximos 50 anos, não se muda nome de rua, não se muda nome de praça, não se remove movimento. Isso aí é uma proteção do patrimônio histórico, do patrimônio imaterial, é o direito à memória. A memória não é propriedade de grupelhos financiados com dinheiro de fora. Memória do país é propriedade coletiva. A memória dos antepassados, principalmente. Essa gente não tem o direito, não tem procuração, nem tem legitimidade para falar em nome dos antepassados, dos índios, dos negros. Por que essa gente tem legitimidade para isso? Eu vivo aqui numa cidade de São Paulo, que apesar de dizerem que é italiana, na verdade é indígena. Essa cidade foi criada pelos índios. Isso aqui era aldeamento indígena. Senão não teria o nome de Morumbi, de Itaquera, de Ibirapuera, de Ayangabaú, de Itaim, de Guaianazes, de Mandaqui, de Moca. Isso tudo é indígena. E esses indígenas foram amigos dos bandeirantes. O cacique Tibiriçá foi quem protegeu o padre José de Anchieta, foi quem protegeu a escola que os jesuítas criaram para os índios aqui. Agora, se os índios escravizavam uns aos outros e se os bandeirantes participaram desse processo, isso é uma questão que eles resolveram lá e não deixaram procuração para que nenhuma ONG financiada com dinheiro americano viesse aqui impor as suas teses inaceitáveis. Não. Então tem que ter uma lei. Em cada estado tem que ter uma lei. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Alagoas, em cada Câmara Municipal do Brasil. Porque um dia desses, sabe o que fizeram, Rubem? Aqui numa cidade chamada Guaraci, aqui no interior de São Paulo, mudaram o nome de uma rua do Tiradentes. O meu amigo, que é de Guaraci, falou para mim, eu digo, mas por que é que mudaram? Ele disse, segundo o vereador, Tiradentes nunca fez nada por Guaraci. Esse foi o argumento. Tiradentes nunca fez nada por Guaraci e tiraram o nome do Tiradentes, do mártir da independência. Você imagine, isso aí não tem ideologia, não, tá certo? É porque o identitarismo é uma máscara, é uma fantasia para esconder uma coisa reacionária, antidemocrática, autoritária, gente pretensiosa e arrogante. Então tem que ter uma lei nacional. Não se troca nome de nada nos próximos 50 anos. Quem quiser homenagear, todo dia surge uma praça, uma escola, uma rua, vai homenagear os novos. Tudo bem, estamos livres. Agora, do passado e da memória, ninguém tem o direito de mexer, porque senão daqui a pouco nós não sabemos mais o que nós fomos. Fica aí como a Câmara dos Deputados, que tinha uma ala que todo ano, quando morria um deputado, tirava o nome do que morreu há 3 anos para botar o nome do que morreu há 1 ano. Então, essa aula, ninguém sabe a quem homenageia, porque todo ano tem um diferente. Então, a minha sugestão é essa. Lei para impedir que se vandalize. É uma espécie de vandalismo da memória e da história do país. Ministro, eu quero sair um pouquinho aqui da minha posição de moderador. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor
trouxe um assunto à baila aqui que eu acho muito importante. Você citou o caso da Kamala Harris, né? Eu já tenho falado aqui no canal diversas vezes que a próxima guerra ou é pela água ou pelo clima, mas que vão arrumar alguma quizumba e o Brasil está na mira. Eu queria saber o seguinte, o senhor como é uma pessoa que tem muita experiência internacional, o senhor como ministro da Defesa conheceu grandes lideranças aí, o senhor acha que existe uma intenção deliberada em evitar, porque o Brasil ele tem, é o que nós conversamos aqui, o Brasil tem potencial para crescer, o povo é trabalhador, nós temos todos os recursos, temos clima para isso, reunimos todas as condições, mas eu não sei se interessa para os países ricos, né, haver um motor econômico aqui no hemisfério sul, aqui na América do Sul, o Brasil e outros países que ele viria a beneficiar. O senhor acha que existe uma intenção deliberada de impedir o crescimento do Brasil, o crescimento econômico do Brasil? Comandante Robson, a ideia de dividir para governar vem de Roma. Vem de Roma. Isso aqui prosperou na América Espanhola, os ingleses, quando ajudaram, protegeram, financiaram o desmembramento do Império Colonial espanhol, trabalhavam para dividir, porque é mais fácil você negociar com 2 países médios do que com um país grande. É mais fácil você negociar com 4 países pequenos do que com 2 países médios. Isso é mais fácil. Então, a América Espanhola fragmentou-se em 19 países independentes, um pouco porque isso interessava ao Império Britânico, quando ele, em 2 rodadas, contribuiu para desmembrar o Império Colonial Espanhol. E depois aconteceu isso. Não é por acaso que tem Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte, agora tem Sudão do Sul e Sudão, a divisão daquelas tribos africanas, o Tratado de Sykes-Picot, lá no Oriente Médio, depois da Primeira Guerra, a divisão do Império Otomano entre os ingleses e os franceses, tudo isso. E por que é que o Brasil fugiria a essa regra? Por que é que os americanos ajudaram, apoiaram a Confederação do Equador? Por quê? Porque nomearam um cônsul lá no Recife, os pernambucanos foram lá nos Estados Unidos com $800 mil em dinheiro. $800 mil em dinheiro, faz a conversão aí, tem um método que faz. Em 1834, para hoje, em espécie, era dinheiro em espécie, não foi cheque, não foi crédito, era dinheiro em espécie arrecadado entre os comerciantes de Pernambuco. Isso foi muito dinheiro. Estavam revoltados porque estavam dando muito dinheiro para o Rio de Janeiro, para o Império, se revoltaram. Então, o Frei Caneca, quando foi fuzilado, por conta dessa rebelião da Confederação do Equador, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano, lá no Forte de 5 Pontas. Então, isso vem de longe, essa ideia de que o Brasil era muito grande, muito forte. Tem agora, um coronel publicou um livro, que até foi feita uma resenha para o portal Bonifácio. O governo argentino nomeou, escolheu um grupo de uma força-tarefa para matar o Dom Pedro I. Ela foi desbaratada aqui no litoral, já perto não sei se Santa Catarina, pela Marinha do Brasil. Por quê? Porque o governo argentino, isso ele viu em documentos em Buenos Aires. O coronel, ele foi até assessor de imprensa do Mourão até um dia desse. Esse livro ele publicou e dá esse episódio. Por que matar o Dom Pedro I? Porque isso iria acabar com a monarquia, que era o elemento de unificação, de unidade do Brasil. Eu acho que existe essa questão. Reza a lenda, que certa vez, falando de 64, ou de outro episódio, Kissinger comentou que o problema não era ter uma nova Cuba no Brasil, o problema era ter uma nova China. O Brasil não seria uma nova Cuba, o Brasil seria uma nova China. Ou seja, então, para o equilíbrio geopolítico do mundo, os Estados Unidos precisam, pelo menos, governar um hemisfério. Porque fica a Europa lá com seus interesses, tem a Alemanha, tem a Inglaterra, tem a França, tem a Eurásia com Rússia, tem a China.
Os americanos precisam, na teoria dos círculos concêntricos, pelo menos ter o domínio do seu hemisfério. Se o Brasil contesta essa hegemonia, se o Brasil é um fator de desequilíbrio desse jogo geopolítico no mundo, para os Estados Unidos é uma coisa muito difícil, muito ruim de aceitar. Por isso que não pode ter programa nuclear, não pode ter programa espacial, tem que ter essa coisa da Guerra Fria, porque se não fosse a Guerra Fria, nós teríamos arma nuclear. Nós tivemos essa chance nos anos 50, era fazer com a Argentina. Se nós, ao invés de brigar com os argentinos, tivesse feito junto o programa nuclear, quem ia segurar? O Brasil podia até ter deixado, na época, a Argentina fazer primeiro, porque depois ficava quase uma obrigação a gente fazer também. Mas deixamos passar isso porque a Guerra Fria nos jogaram aí, nós e os argentinos, em uma disputa, etc. Então, eu acho que existe, de fato, essa desconfiança em relação ao Brasil. O Brasil não tem, aqui, principalmente no hemisfério, nessa nossa América, um terreno favorável, né, para se converter numa potência. Ele é contido, sempre foi, e acho que esses elementos de contenção continuam. Agora teve uma visita à Colômbia, os americanos anunciaram um plano para a Amazônia. Plano para a Amazônia sem o Brasil? Esse tal de corredor triple A, que andam falando, Andes, Amazônia, Atlântico, é conversa que vem também lá da Colômbia e desses circuitos internacionais. Então, o Brasil vai ter problema para enfrentar. Vai ter que ter eficiência diplomática, vai ter que cuidar da área de defesa, vai ter que combinar duas coisas muito difíceis na diplomacia e na política, que é, ao mesmo tempo, a flexibilidade e a firmeza. Ou duas coisas difíceis e tão necessárias. Quando é que você deve ter flexibilidade? Quando é que você deve ter firmeza? Quando é que você deve ceder? Quando é que você não cede? Quando é que você não deixa que a flexibilidade se torne capitulação? E quando é que você não deixa que a firmeza dê uma correlação de forças que o conduza à derrota ou ao fracasso? Mas o Brasil vai ter que exercitar essa sua capacidade nesse momento. Obrigado, ministro. Rubão, contigo. Próxima é tua. Comigo, minha, né? Antes de fazer pergunta, eu vou ter que voltar nesse assunto do ministro, porque me tocou, né? O negócio tocou comigo aqui. E o que acontece? Eu acho que o que aconteceu? De 1930 a 1980, nesse ciclo de 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E essa estatística é feita em 1981. Ou seja, sintomático que isso tenha acontecido com 15 anos de Estado Novo de Getúlio e 16 anos de militares, que de 1930 a 1980 nós temos um ciclo. Nós temos um ciclo que passa o Estado Novo, o conjunto da obra de Getúlio, de 15 anos, 30 a 45, e depois 64 a 80. Quando você pega esse apanhado todo, o número assustador, quase 70%, foi num regime de exceção, mostrando que a democracia dentro do Brasil é alguma coisa que é tudo para o povo brasileiro, né? Menos motivação de desenvolvimento. Triste falar isso, né? Mas parece que não estamos maduros o suficiente. Em 1981, o que nós temos? Em 1981, acho que aconteceu exatamente o que foi abordado na pergunta anterior, que foi o seguinte: o Paul Volcker e os donos do poder tomam o governo dos Estados Unidos com Ronald Reagan e descobrem que eles foram hipnotizados pelos gaúchos. Eu chamo dos gaúchos, são os três presidentes militares gaúchos, o Arthur da Costa e Silva, o Médici e o Geisel. Parece que eles iludiram um pouco os Estados Unidos, ficaram com aquela história de correr atrás de comunista de conversa, e simplesmente, quando eles se deram conta, como falou o ministro já ainda agora, uma potência aqui embaixo. Estavam criando uma potência, já estavam falando em fazer bomba atômica.
Como disse muito bem o ministro, o problema não era uma nova Cuba, o problema era uma nova China, o problema é uma nova superpotência. E aí a gente começa num processo de desconstrução. Esse processo de desconstrução é lento, gradual e contínuo. E nos leva a esse quadro de hoje, como caímos no identitarismo, que eu bato desde o primeiro dia, E eu tenho aqui uma escala aqui na minha frente mostrando que o grande problema do Brasil é o gasto militar. O grande problema do Brasil hoje é o gasto militar. O pouco gasto militar. Pouco gasto militar. Estados Unidos gasta 3,3% do seu imenso PIB. A China gasta 1,9% do seu imenso PIB. Tá? A Rússia gasta 5,3% do nosso imenso PIB. Israel gasta 5,8%. E a Colômbia, aqui do lado, gasta 3,4%. O Brasil gasta 1,3%. É o 80º país do mundo em gasto. Nenhum país grande, superpotência, está numa posição tão baixa quanto o Brasil. O problema do Brasil hoje é gasto militar, sim. É pouco gasto militar. Como se cria também um arcabouço aqui, que eu falei assim, não estou aqui, não é porque eu estou no canal militar, porque eu sempre defendi. Eu falei que com 5 anos de idade, eu me lembrava de ir para o 7 de setembro. Com 5 anos de idade, em 68, eu indo, meu pai me levando pela mão, aí passaram os Gloster Meteor, depois que eu fui saber que era um Gloster Meteor, passaram em cima, e eu fiquei aqui embasbacado com aquilo. Eu sempre tive esse sentido, porque nenhum regime forte, diga-se passagem, a gente só vê golpe em lugares onde as Forças Armadas são fracas. O lugar onde tem golpe, são Forças Armadas do Congo, de países praticamente miseráveis. Aonde existem umas Forças Armadas fortes, delimitadas e dentro do seu papel, não tenha dúvida. E a gente precisa ocupar. O Brasil hoje tem 2 vezes mais água do que um país novo que eu criei na minha cabeça, que é o Ocidente do Norte. O Ocidente do Norte é o conjunto da Europa Ocidental com os Estados Unidos. Esse Ocidente do Norte tem a metade, junto, os dois têm a metade da água que o Brasil tem. E a guerra vai ser pela água. Eu queria incitar aí, porque sei que o nosso nobre amigo aí tem um grande trânsito nisso aí, o que tem para falar sobre o reaparelhamento das Forças Armadas e, principalmente, a reestruturação total da calha norte. Nós precisamos de guarda costeira, guarda fluvial costeira, nós precisamos de centenas de lanchas patrulheiras, nós precisamos de tomar conta desses espaços. Claro que vamos bater de cara com os bandidos do PSOL. Eu gostei de um termo que uma amiga minha falou, chegou e falou que o PSOL é o PSDB sem glúten, né? E vegano, provavelmente. É isso aí. A estrutura deles é essa daí, é um PSDB sem glúten. Foi a Alessandra Marques que falou para mim, eu falei, eu vou roubar, mas toda vez que eu lembrar, eu vou citar. Mestre, o que o senhor acha dos nossos gastos militares que, ao contrário da narrativa oficial, são ridículos? Gasto nosso alto, que é 10 vezes maior que a média mundial, é o judiciário. O judiciário brasileiro gasta 10 vezes mais que os Estados Unidos, 14 vezes mais do que da Espanha, 12 vezes mais do que a Argentina, que é um país pobre também. Tá? Agora, nossas Forças Armadas gastam 1/3 dos Estados Unidos, levando-se em consideração o PIB imenso deles. O que o senhor tem para falar sobre isso? Rubem, você já falou quase tudo. Está com a inteira razão. O Brasil, quando eu era ministro da Defesa, eu tinha esses cálculos no dia a dia. A média de gasto nosso estava muito abaixo da média mundial e muito abaixo da média da América do Sul. Eu cheguei a participar de uma reunião dos ministros da Defesa da América do Sul e vi que o Brasil, inclusive os outros ministros dos outros países, estranhavam o pequeno investimento na área de defesa. Eu sempre dizia que esse era o problema fundamental. Por quê? Porque o complexo de defesa, quando eu digo complexo, envolve o custeio, envolve a pesquisa, envolve manutenção, envolve investimento em ciência e tecnologia, em equipamento.
tudo isso demanda um orçamento que tenha continuidade. A providência que eu adotei foi propor, com um grupo de deputados e deputadas que apresentaram uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo em um mínimo 2% do PIB, mínimo de 2%, piso de 2% do PIB para o orçamento de defesa. Porque isso lhe dá previsibilidade, o que inviabilizou durante muito tempo o nosso submarino nuclear, que é uma arma estratégica de defesa para o Brasil, foi a falta de investimento. Ninguém precisava bloquear juridicamente ou politicamente o projeto do submarino. Bastava não dar dinheiro, que foi o que aconteceu durante muitos governos, que eu nem vou citar aqui, mas aconteceu. O governo do Lula, a bem da justiça, não. Esses investimentos foram retomados, principalmente na área do submarino. O programa nuclear só também não teve uma interrupção porque o mínimo para manter as equipes de pesquisa foi garantido pela Marinha, tá certo? Que fazia esse trabalho aqui junto com a USP. Então, sem recursos previsíveis, por quê? Porque você precisa manter as equipes de pesquisa, você precisa manter a indústria do entorno, porque um projeto espacial ou aeroespacial, ele precisa de uma série de indústrias auxiliares ali, fabricando equipamentos, indústrias no setor de serviço, e você só tem isso se você tiver dinheiro. Um projeto como esse avião, esse KC-390, ele depende de 70 indústrias funcionando no entorno. Então, isso tudo depende de recursos e o Congresso deveria assegurar na área de defesa e de ciência e tecnologia, porque são áreas afins, assegurar a previsibilidade de um orçamento com sentido de continuidade. Só que tudo nas Forças Armadas é colocado em foco. Recentemente, a mídia começou a fazer matéria, inclusive sobre o gasto com comida nos quartéis, o que os militares comem, sem nunca ter revelado, por exemplo, que militar não tem auxílio alimentação, certo? Não tem esse auxílio que os outros servidores têm. Então, ele come no quartel, ou na unidade dele, ou não come, vai comer em casa, do seu salário, ele não tem esse auxílio. Agora, ninguém pergunta, por exemplo. Agora, Brasília foi lotada de voos com procuradores, promotores do Ministério Público para defender a corporação contra essa PEC. Amigos meus que são promotores aqui no Brasil disseram, olha, isso tudo voou com dinheiro público, diárias de mais de R$1.000 nos hotéis de Brasília, diárias que recebem são mais de R$1.000, e ninguém cobra isso para defender o interesse particular, não foi lá para defender o interesse do cidadão, o meu, o seu, o interesse de todos. Esse pessoal do Ministério Público foi para lá para defender os seus interesses. O salário médio dessa gente, com os adicionais, com o que recebe, é uma coisa escandalosa. Nenhum deles, essa corporação, todas elas, não recebe nada abaixo do teto. Todos estão no teto, mas os vilões do dinheiro público são as Forças Armadas. Tá certo? É o gasto com os quartéis. Não, isso é uma coisa completamente deformada, isso é uma coisa mórbida no Brasil, por parte da mídia, de setores liberais, né, que acham que os gastos com as Forças Armadas são gastos desnecessários, que podiam estar investindo em outras áreas, mas o Brasil, se quiser ser respeitado, se quiser fazer valer a sua palavra no momento de dificuldade, ele vai ter que resolver essa questão. E a minha forma de resolver é dando ao orçamento esse piso de 2% do PIB, porque, do contrário, nós não teremos Forças Armadas compatíveis com as nossas responsabilidades, com os nossos desafios, com as nossas necessidades. Nós vamos patinar e vamos ser olhados assim, com desdém,
pelos nossos vizinhos e pelos nossos concorrentes no mundo. Perfeitamente. Antes de eu passar a bola para o meu amigo Rogério, eu vou botar vou apagar esse incêndio com mais um balde de gasolina, né, que é a melhor coisa que eu posso fazer. Comandante Robson, me responde uma coisa que talvez o senhor tenha mais informação. São quantos generais na ativa no Brasil hoje? 270? Não acho que é isso, não. O Exército ele tem 16 generais de 4 estrelas no alto comando, 15 ou 16. Aí você vai vendo, você vai indo. Você deve ter aí mais... Se você tem aí 16 do alto comando, você deve ter uns 40 de 3 estrelas e talvez uns 60. Eu acho que deve chegar, oficiais generais do Exército, uns 120, mas eu não sei dizer. Tempo médio para alguém virar general? Quase 40 anos. 35 em média. Bem, então isso daí é para dar logo um chute na canela, que eu gosto de bater. Então é o seguinte, para quem fala que um general é um nababo, eu quero dizer que é o seguinte, um general leva 25, 30, 40 anos para virar general, é um funil, são poucos, e não temos nem 200, mas vamos chutar aqui que tem 270 no Brasil. O cara precisa passar por esse caminho de Santiago invertido para ser general no Brasil. E ganha muito, tem negócio. Bem, o salário final de um general no Brasil, para a reforma, é menor do que o salário inicial de um procurador, que saiu da faculdade com espinha na cara, aparelho no dente, e já vai ganhando mais do que um general de brigada, general de divisão, quem for, almirante, qualquer coisa. Só pôr uma pimenta aí no teu argumento, vou pôr uma pimenta. Fora o fato de que em altos postos do judiciário, nós temos uma coisa chamada quinto constitucional, que o cara entra pela janela. Não, o quinto dos infernos. O quinto dos infernos eu conheço. O quinto dos infernos eu conheço. Conheço muito bem. Nas Forças Armadas não tem. Nas Forças Armadas Americanas ele tem. Agora, essa semana promoveram. Tem. Já botaram lá. Eu até fiz um Twitter e falei que o próximo passo é levar o Homem de Ferro no lanterneiro e fazer uma janelinha na parte traseira dele. Porque o Super-Homem, o filho, já é gay, o Batman tem caso com o Robin, agora já tem um almirante gay, então está na hora de fazer uma lanternagem na armadura do Homem de Ferro. Bem, o judiciário brasileiro gasta mais do que nossa Força Armada. 1,5% do nosso PIB. Esse dinheiro, esse ervanário, outra coisa, como falei, são 200 e poucos generais. Vamos botar 200 e poucos generais. Juízes e procuradores chegam próximo de 20 mil. Se o judiciário brasileiro fosse um país, ele hoje ocuparia a posição no ranking mundial do PIB entre Chipre, El Salvador, Chipre e o Afeganistão, com 22 bilhões de dólares. São números que tem que ficar na mente das pessoas. Para onde está indo o nosso dinheiro e como ele está sendo malversado. Não tenha dúvida. Eu vi uma briga aí do Ministério Público, em que eu vi os prédios do Ministério Público, eu pensei que eu estava em Dubai. Vai ser Dubai, isso aí não pode ser. Não, são castelos. Realmente tem algo estranho aqui, tem algo errado que não está certo. Mas isso não cabe para mim. Deixa eu passar para o Rogério, que a bola é dele. Está contigo aí, Rogério. Obrigado. Ministro, a questão do Ministério Público na Constituição de 88, emendando a PEC 5, como o senhor vê, o papel do Ministério Público a partir da Constituição de 88, a questão da PEC 5, e se a composição atual do Conselho Nacional do Ministério Público, ao seu ver, não enseja um comportamento corporativista que, de alguma forma, pode colocar o poder numa condição de superpoder em relação ao país e às instituições. Meus amigos, esse erro, esse engano, como engano, eu acho que até os crimes muitas vezes são cometidos com as melhores das boas intenções. As pessoas acreditam que estão fazendo bem, quando na verdade estão fazendo mal.
É a história lá do americano tranquilo. Foi botar uma bomba num restaurante de Saigon, mas achando que aquilo prestaria um serviço à democracia. É assim. Então, os homens, muitas vezes, são conduzidos pelos seus enganos. E o engano é tanto pior quando ele é enganado por suas próprias convicções. Quando é enganado por terceiros, às vezes até ele percebe. Então, nós cometemos esse engano na Constituição de 88, porque ela foi feita num momento muito difícil. Nós tínhamos acabado de sair do regime militar. Existia um certo ambiente de revanche, de ressentimento do mundo político, civil e liberal. E os liberais, tanto os conservadores quanto os liberais progressistas ou de esquerda, queriam que a Constituição contivesse vacinas contra o chamado autoritarismo. E o autoritarismo tinha nome, tinha DNA, tinha registro em cartório. Era o autoritarismo dos militares. Como, então, construir dentro do texto constitucional proteção contra esse risco do autoritarismo militar? Empoderando corporações civis. Então, as corporações civis foram empoderadas. Entre elas, o Ministério Público, o Judiciário de primeiro grau, e depois, nos governos do PT, a própria Polícia Federal também foi recebendo, inclusive, autonomia de inteligência dada pelo ministro Tasso Genro, onde cada delegado é uma Polícia Federal própria, uma unidade própria da polícia, sem necessidade nem de prestar contas para os seus superiores. Então, isso tudo conduziu a que essa instituição, Ministério Público, que não tem memória, que não tem história, que não tem passado. Eu sempre digo que as Forças Armadas olham para trás e são guiadas também pela sua memória, pela sua história. É uma história que constrói valores. Os valores são formados e construídos pela história e pela memória. Então, qualquer militar olha para trás e vê o almirante, ele vê o Tamandaré, ele vê o Álvaro Alberto, ele vê os heróis, o Marcílio Dias, ele vê essa tradição na Marinha de renúncia, de sacrifício, de cuidado com o país, de manutenção da unidade do território, de contenção das revoltas separatistas. O Exército olha para trás, o general Zenildo, quando olhou para trás, ele viu o Guararapes, ele viu o Índio Poti como fundador do Exército Brasileiro, ele viu Felipe Camarão, o Índio Poti, viu o negro Henrique Dias, escravo liberto, viu os mestiços do André Vidal de Negreiros, ele vê o Caxias, ele vê o Osório, ele vê o Floriano, o Deodoro, ele vê o Rondon, o exemplo de humanismo, de amor ao próximo, aos índios, ao país. Ele vê o Góes Monteiro, um grande estrategista. Ele vê o Geisel. O Ministério Público olha para trás e vê o quê? Ele olha para trás e o espelho só revela ele próprio, ele mesmo, é o Dallagnol e os outros. Esses procuradores aí da Lava Jato, que fizeram, tudo bem, o combate à corrupção é meritório, precisa ser feito. Agora era para destruir a nossa engenharia, era para você fazer, como eu fui, como ministro da Defesa, fui até a Antártida para colocar a pedra fundamental numa construção civil simples, que era aquela base nossa que tinha incendiado e tocado fogo, e você, na licitação, vê uma empresa chinesa ganhar para construir a nossa base lá na Antártida. Ganhar uma empresa espanhola para construir aqui qualquer coisa que essas empresas nossas faziam de sobra. Elas ensinaram o mundo a fazer construção pesada. O embaixador da China disse, não, nós viemos aqui com as nossas equipes para ver vocês fazerem Itaipu, que nós não sabíamos. O Brasil vendia serviços de engenharia. A Petrobras descobriu o maior poço de petróleo do mundo lá no Iraque, a Braspetro. A Mendes Júnior, ou seja, a qual fazia rodovia, ferrovia no Iraque. Nós fazíamos tudo isso, fazíamos metrô em Miami, de repente tudo isso foi destruído por essas corporações. Elas foram empoderadas assim.
que era para neutralizar a corporação militar. Mas esse foi um erro. O outro qual foi? É que a Constituição de 88 transformou-se numa espécie de plataforma eleitoral dos candidatos civis à presidência da República, porque a eleição ia ser no próximo ano. Então, quem pedia qualquer coisa, pedia quem estava organizado e mobilizado, tá certo? Não era o camponês, o cortador de cana que chegava em Brasília, não, era o promotor, era a corporação civil, principalmente a do judiciário. Essa podia arrancar tudo da Constituição e da Constituinte, porque ela estava lá representada. Quantos advogados, quantos juízes, promotores tinham lá naquele circuito de constituintes? Então, a nossa Constituição foi feita assim. Essas corporações se empoderaram, se mostraram completamente imaturas. Eu vi hoje, acho que foi o artigo lá do portal do Lourenço Carrasco, que disse, não, isso é a polícia judiciária do aparato ambientalista do mundo, neomalthusiano, e é isso mesmo. O que me surpreende é ver agricultor que eu frequento, que eu conheço, defendendo esse Ministério Público. Isso é uma coisa vergonhosa, tá certo? De ignorância. Vai ver quantos agricultores têm processados por promotor, pelo Ministério Público. O que é aquele público deu para a agricultura brasileira? E está impedindo a ferrogrão, as hidrovias, a infraestrutura. Mas não, mas essa gente vai lá para apoiar esse Ministério Público, porque fez o quê? O que é que o Ministério Público fez pela agricultura no Brasil? Então, eu acho que é preciso respeitar as funções do Ministério Público. Tudo bem, respeita. A questão da democracia, eu concordo com as observações do Rubem. É muito difícil. Mas nós estamos condenados, para o bem ou para o mal, a isso. Certo? Não temos como reviver aqui um período de Getúlio, daquele Estado Novo. Isso é muito difícil. Não tem quem possa impor aqui no Brasil um outro sistema. Ninguém vai aceitar. Então, estamos condenados a isso. E vamos fazer o melhor dentro dessas regras e desses limites, tá certo? E dessas condicionantes que não são pequenas e nem são poucas. Por quê? Porque essa gente consegue navegar melhor do que os patriotas, conhecem melhor as regras desse jogo e se mobilizam melhor nelas. O Góes Monteiro dizia isso, que o grande problema do Getúlio, que nem queria ser candidato em 50, era dizer isso, como é que eu vou me relacionar com esse mundo do Congresso? Mas é esse, como diria o Teotônio Vilela, o barro é esse, minha gente, não tem outra escolha. O barro é esse e vamos ter que enfrentar. Mas é isso, a situação é essa. E essas corporações, eu acho que precisam, naturalmente, ser contidas. Não é contida com ameaça, que vou invadir, vou fechar, que isso não funciona. Esse tipo de coisa só fortalece e legitima essas corporações. Tem que ser no debate na política. Tem que dizer o seguinte, vamos rediscutir essas regras, tá certo? E o Poder Judiciário, que não é eleito, ele tem que ter uma convivência de respeito com o poder eleito, principalmente com o Executivo, que é o que vem sendo mais fragilizado nessa coisa. Não existe mais autonomia, discricionariedade do Executivo para nada. É um orçamento controlado pela visão municipalista do Congresso, tá certo? O Congresso é uma instituição municipalista. O deputado pensa no seu município, que é onde ele é eleito. O deputado não tem visão nem estadual e muito menos nacional. Imagina um deputado que se elege por um município X, se ele está preocupado com a questão nacional. Ou você tem um executivo forte, protagonista, ou você não tem como governar um país como o Brasil. Desigual, desajustado, desequilibrado, com o judiciário tendo o protagonismo que tem, um judiciário universalista, que defende teses universais, com a agenda do comportamento e dos costumes, e um Congresso municipalista, entendeu? Não, tudo bem, eu quero dinheiro para o meu município. A União, o país, os projetos nacionais estratégicos, dinheiro para a defesa, para a ciência e tecnologia, não, meu irmão, eu quero dinheiro para custeio. Como me disse um governador uma vez, eu disse, vou criar um fundo para o senhor investir em educação e infraestrutura. Ele disse, ministro, não, eu quero dinheiro para custeio. Esse fundo para investir em infraestrutura, em educação, é muito bom para o meu Estado, mas é muito ruim para o meu governo. Eu preciso de dinheiro agora. Essa é a mentalidade.
o senhor lembrou bem essa frase do Teotônio Vilela, o barro é esse. É difícil, ministro, porque nós procuramos aqui no canal, e o Rubem também, o Rogério também, o Felipe 15, o senhor no blog também, a gente procura colocar as grandes questões nacionais, mas está muito difícil fazer com que as pessoas elas despertem para isso, né? O país está muito polarizado, está muito difícil. Eu tenho muito medo, gente, do Congresso que nós vamos eleger em 2022. Tenho muito medo. Arrisca a ser pior que esse. Quem que é o próximo agora? O Rubão? Ou é o Sou eu. Rubão. Sou eu. Então vai, Rubão. Bem, antes eu vou fazer uma consideração, que eu acho que isso aqui eu já conversei no canal com o nosso ministro aí, e a visão errada do perfil do eleitor brasileiro, né? O eleitor brasileiro, a mídia, que controla a narrativa, né? O poder se controla através da narrativa, da grande narrativa, e criaram uma história que o eleitor brasileiro ele é de direita, e é conservador, é verdade. Só que ninguém coloca o dedo na ferida de mostrar que é o seguinte: o eleitor brasileiro, na sua maioria, ele não é de direita nem é de esquerda. Ele é totalmente apolítico. Ele guarda elementos de esquerda e de direita, ou seja, o que tem de melhor nas duas ideologias, ele abraça, ele pega para ele. Então é o seguinte: ele gosta de um Estado forte, ele gosta de uma boa educação, ele gosta de saúde, ele gosta disso, daquilo outro. Só que a atual esquerda, ou quem tomou conta da esquerda, ou quem patrocinou a esquerda, ou quem entrou para dentro da esquerda, criou uma nova narrativa identitária que simplesmente acabou com todos esses elementos. Então, é comum as pessoas... Hoje eu não sou de esquerda nem sou de direita. Rubens, isso é impossível. É claro que é possível. É claro que é possível. Eu estou exatamente nesse perfil. O que me interessa é o desenvolvimento do Brasil, a independência, é o país que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos. É o país que vai ficar aqui. Para mim, não, porque eu já estou na selva. Eu estou brigando, eu estou lutando. Eu já vivi esse tobogã que é a vida brasileira nos últimos... Eu nasci em 63. Olha que a tribulação, eu peguei essa tribulação toda. Tudo. Peguei hiperinflação, peguei governo militar, peguei governo civil, peguei governo entreguista, todos. Tá? Quase todos. De lá para cá, todos eles. Peguei o governo Figueiredo, que achei um governo fraco. Enquanto Geisel foi monstro, foi gigante, ele titubeou, fraquejou exatamente nessa avançada, nessa intifada do Ronald Reagan com Paul Volcker e os poderosos do Norte que avançaram em cima das nossas riquezas. Houve essa abertura, houve todo esse processo. Não era o momento daquele todo. Mas o que acontece? O cidadão brasileiro, ele tem um cunho moralista, como eu tenho. Eu tenho família, eu tenho mulher, tenho filho, tenho tudo. É claro que sim. É claro que eu essa semana, só, ministro, me estendendo um pouco mais, eu ontem recebi um desabafo de um amigo meu lá, um seguidor do canal, que ele é lá de Pereira Barreto, a família dele no interior de São Paulo, e mostrando Pereira Barreto é uma cidade quase divisa com Mato Grosso, uma cidade ultraconservadora, e ele estava falando de um casal de gays que foi morar lá. Falando com um casal de gays casados, os dois moram juntos. Um é confeiteiro, outro é cabeleireiro. Falou que os caras simplesmente tomaram conta da cidade. São amados pela cidade. Um está sendo cogitado, estão querendo que o cara seja candidato a prefeito. Uma cidade pequena, 25 mil habitantes, uma estância turística, mostrando exatamente que o brasileiro não tem nada disso, que essa turma do pessoal, essa quadrilha, essa New Left, essa esquerda nojenta, quer impingir para a sociedade brasileira. Então é o seguinte, eu dei a metade do perfil do brasileiro médio e sei que o senhor vai completar. Nordestino do chão, do solo, que gosta de cavalo,
gosta do Brasil, gosta da terra, quero que o senhor faça um perfil aí, efetivamente, do brasileiro médio, e o que ele quer, efetivamente, para isso aqui voltar para os eixos. Rubem, o brasileiro, eu viajo pelo Brasil desde menino. 79, quando foi iniciado o processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes, aqui em São Paulo, numa reunião, pediram que alguém se voluntariasse para viajar para a Amazônia, na tentativa de reorganizar a UNE. E eu me apresentei como voluntário. Me deram uma passagem de avião, acho que quem deu até a passagem foi o senador Teotônio Vilela, certo? Para sair por aqui, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Belém, por ali. Eu conheço o Brasil, certo? O perfil do brasileiro. O brasileiro, ele é muito ligado à família. Por quê? Não é só por cultura, por tradição, mas porque no Brasil a família foi o estado de bem-estar social que não existiu. Quando um menino nordestino precisava vir para São Paulo, eu pensava em vir para São Paulo, terminando o ginásio. O que era que eu fazia? Escrevia para uma tia minha que estava em São Paulo, era para a casa dela que eu viria, irmã do meu pai. Esses meninos que vêm aqui para trabalhar em São Paulo, eles vêm para ficar na casa de um tio, de um primo, de um irmão, de um parente, de um cunhado. É assim que funciona o Brasil. A família é o estado de bem-estar social. E dentro da família é a mãe, tá certo? É uma mãe que acorda de madrugada para trabalhar, para fazer qualquer sacrifício, fazer jardinagem, lavar roupa. Conheci muitos casos, tá certo? Para o menino ter uma roupinha limpa, ter um café da manhã para ir para a escola. A mãe cumprindo esse papel. Depois a família. Hoje, para abrir um negócio aqui, conheço vários casos. Como é que abre um negócio? O pai vende uma coisa, o genro, a cunhado, o cunhado, junta um dinheirinho para abrir um empreendimentozinho, um bar, um restaurante, uma loja, qualquer coisa. A família é uma coisa fundamental na vida dos brasileiros, tá certo? E a religião. Será que esse pessoal progressista não consegue compreender isso? Por que é que as pessoas se apegam à religião? Não é a religião uma coisa abstrata, é os seus valores. A solidariedade, a misericórdia, a fraternidade. É isso o que atrai as pessoas, o espírito de sacrifício, o amor ao próximo. Tanta coisa bonita que tem na religião. Por que é que as pessoas recorrem da religião? Lá no Nordeste é muito comum a gente ouvir essa expressão. No aperreio, o nordestino sempre grita, né? Valei-me Nossa Senhora. Por que valei-me Nossa Senhora? Porque acredita na misericórdia, no socorro que Nossa Senhora pode oferecer no momento de dificuldade, no momento de aperreio. São esses valores. Por que aqueles sertanejos foram atrás lá do Antônio Conselheiro, lá no sertão da Bahia? Gente deserdada pela seca, vítima da seca, faminto, sem perspectiva nenhuma. Quem é que dava perspectiva? O Estado não dava, nem tomava conhecimento da existência deles. O mercado? É o mercado? Não, eu estou desempregado, estou em dificuldade, minha mãe está doente. Eu vou ali na Faria Lima que eu vou resolver o problema por lá. Vá na Faria Lima e resolva o seu problema. Vá na Fiesp e tente resolver o problema. Não, às vezes não. O Estado, recentemente, até que tomou algumas providências, mas o Estado também não socorria as pessoas. Por isso que as pessoas se apegam à religião, se apegam à família, porque precisam disso para a sua existência, para não entrar em desespero, para não perder a perspectiva. E o Estado? Também as pessoas querem o Estado. Educação, essas mesmas pessoas que são religiosas, que defendem a família, que são tidas por isso como conservadoras, elas defendem que o Estado seja forte na educação, na saúde, na segurança pública. Defendem isso, essas pessoas defendem, precisam, na infraestrutura, precisa que o Estado seja forte. Não há nenhuma incompatibilidade. Eu conheço aqui, na periferia de São Paulo, mulheres que lutam por creche, posto de saúde, água encanada, lutam por tudo.
mas elas são mulheres ligadas à família. Desse ponto de vista, elas são muito ligadas à família. Desse ponto de vista, então, elas seriam conservadoras, muito religiosas. Eu ando no sítio, na minha casa, todo mês se reza um terço, porque todos os vizinhos fazem o terço de Mãe Maria, é uma tradição, é uma necessidade. Então, vai e reza esse terço nas casas, lá no campo, no interior de Alagoas. Não é apenas a liturgia do terço, é a tradição, é a cultura, é a forma dessas pessoas lidarem com a vida, com o mundo. Então, eu acho que isso é o que setores progressistas terminaram perdendo como perspectiva, e acho que isso levou a um isolamento, e essas bandeiras, essas esperanças, essas crenças, muitas vezes são manipuladas por quem sabe fazer essa manipulação, né? Infelizmente, é isso que acontece. E essa coisa assim terminou se exacerbando, o país ficou dividido, né, entre coisas da biologia. A ideologia perdeu função, né? A biologia passou a presidir as relações sociais. Mas o senhor é contra o direito das minorias? Eu disse, não sou contra o direito das minorias. Eu defendo a valorização do papel da mulher, a luta contra o racismo, só que eu sempre vi isso como uma luta de todos, tá certo? Eu que fiz a lei para transformar o 20 de novembro numa data nacional, eu fiz essa proposta. Quando eu fui ministro do Esporte, eu criei a Cavalgada da Liberdade para fazer o percurso, o itinerário dos quilombos de Palmares até o quilombo lá do Sabalangá, 50 e tantos quilômetros, para fazer essa trilha. Valorizei essa agenda, agora como parte da agenda nacional, do interesse nacional, e não para dividir e para separar. Ninguém precisa ser negro para lutar contra o racismo. É uma luta de todo o país, é uma luta nacional, é uma luta comum. Da mesma forma, você precisa lutar pelos direitos das mulheres, você precisa ter um lugar de fala, tá certo? É exclusivo não sei de quem, não. Eu lutei, valorizei, em todo canto que eu passei, no Ministério do Esporte, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Defesa, valorizei a agenda do fortalecimento, da valorização da mulher, mas não para dividir, para fragmentar, tá certo? Como, infelizmente, acontece o preconceito contra os homossexuais, que é uma coisa condenável, sempre combati esse preconceito. Agora, não para dividir, para fragmentar, que eu acho que é o que termina se prestando, né, certos movimentos, lamentavelmente. No dia de hoje, eu vi hoje aqui uma manchete no UOL, né, dizendo que 80% dos crimes violentos são contra jovens negros. Quando você vai ver a matéria, não, são contra os jovens mestiços, que são a maioria dos pobres, das vítimas da violência, mas o mestiço foi praticamente excluído das estatísticas. Ele precisa ser escondido. O mestiço não tem mais uma referência na mídia, na academia, nas estatísticas. Ele foi escondido, porque você diz que é pardo, mas para efeito de divulgação e de políticas públicas, o pardo é incorporado ao negro e ele só é separado de novo quando você faz as políticas de cotas, que ele é subtraído, ele é excluído. Eu acho que isso não pode subsistir. Não, isso não pode. No Brasil, não. Gente, eu vou passar para o Rogério aqui, mas deixa eu só falar uma coisa antes. Pessoal, vamos dar o like, compartilhar a nossa live, vamos tentar atingir o maior número de brasileiros possível. Eu considero que uma live de sexta-feira à noite, 1.800 pessoas, isso aqui é um sucesso, mas vai depender de vocês
para chegar ao maior número de brasileiros possíveis. Nós procuramos, todos os canais aqui, fazer sempre um programa propositivo. Nós não queremos criar mais divisões do que o Brasil já tem. Eu acho que isso é extremamente desnecessário. O Brasil precisa de união, o Brasil precisa de propostas. Vocês precisam começar a dizer não a esses veículos que só querem causar, tá? Só querem fazer alarde aí, só querem fazer barulho, mas não propõem nada. A gente precisa apresentar propostas. O Brasil só vai andar com propostas. Então, dá o seu like, vocês estão ajudando o canal. Rogério Anitablian, contigo. Ministro. Rogério, acabei de receber aqui, só para botar uma pimenta, acabei de receber aqui do meu sobrinho, que o Vitor Belfort e a Joana Prado acabaram de perder o patrocínio deles, de uma marca de vitaminas, porque criticaram em redes sociais o uso do banheiro unissex. Ou seja, estamos realmente embaixo de talibãs. Talibãs de gênero. Pois é, o autoritarismo é esse autoritarismo que tenta criar na sociedade brasileira um monopólio da verdade. Você tem que se comportar conforme as regras que eles estipulam, que esses grandes grupos, grandes conglomerados de comunicação estipulam, grandes corporações estrangeiras que financiam ONGs e think tanks, ou você é considerado um pária da sociedade. Então, não é à toa que o termo negacionismo ele está sendo incorporado a diversas searas da vida brasileira. Está sendo incorporado a questão ambiental, está sendo incorporado a questão da análise do papel do Ministério Público, está sendo incorporado a questão do papel do Judiciário, está sendo incorporado ao modelo de economia liberal que a Rede Globo defende. Então, quer dizer, tudo que não seja você estar de acordo com essas premissas, você é considerado um negacionista, um pária. E aí tem duas questões para que eu possa formular para o ministro, que eu gostaria de colocar paralelamente. Uma, que é uma questão da ameaça às liberdades, mas não às liberdades que a Rede Globo de televisão e alguns aí que se colocaram, chamaram essa PEC 5 de PEC da vingança, defendem. As liberdades efetivas do cidadão brasileiro nas suas possibilidades de discrepar, de divergir, de falar, olha, eu não penso como você e eu tenho que ter um espaço para me manifestar sem ser considerado um pária. Então, querem criar um monopólio da verdade. Esse monopólio da verdade é perigoso, ele está a passos largos sendo implementado e a sociedade está calada. Tá? Então, o fato é que a informação ela acaba sendo o norte, ela acaba retroalimentando o comportamento. A pergunta que eu queria fazer para o ministro é a seguinte: num governo ideal que nós pudéssemos ter no Brasil, qual seria a sua concepção em relação à questão da disciplina da mídia no Brasil? A questão que eu queria colocar paralelamente é essa que é colocada por setores ditos progressistas, que as big techs devem ter poder para banir A, B, C ou D, de acordo com seus regulamentos, mesmo isso estando em desacordo com a lei nacional. Então, como o ministro pensa essa questão da disciplina das comunicações e também, paralelamente, da questão das big techs preservando as liberdades? Rogério, eu fiquei me perguntando por que a Câmara Municipal de São Paulo aprova um projeto de lei que praticamente determina que a memória da cidade, que a história da cidade possa ser alterada, manipulada por um comitê, porque o projeto propõe um comitê. Esse comitê é que vai decidir o nome que a rua deveria ter, o monumento que deveria permanecer. Então, não ia ficar nada, tá certo? Eu digo, como é que ninguém se mobiliza contra isso? Aliás, o secretário de Cultura da cidade participou da elaboração desse projeto, da discussão. Ele foi aprovado antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu vi o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Tudo legítimo, tudo normal. Por que ninguém reagiu? Eu digo, porque essa agenda, ela não incomoda o sistema. Não, a agenda, o sistema absorve completamente essa agenda. O que é que o mundo financeiro, o mundo das corporações financeiras é atingido se o Palácio dos Bandeirantes virar Palácio qualquer coisa?
a rodovia, se o Palácio Anchieta, se o monumento do Patriarca, do Deodoro, porque a vereadora do PSOL aí do Rio de Janeiro disse que tem que remover o monumento do Floriano Peixoto, que está ali numa Praça Floriano, não sei se é a Candelária, tem que remover o monumento do Floriano de Deodoro, porque eles massacraram as manifestações populares. Uma ignorante completa. O Floriano Peixoto fez um governo no meio de uma guerra civil e apoiado pelo povo. Ele tinha apoio de um batalhão que chamava Operário, batalhão acadêmico, mas a ignorância. A minha reflexão era essa. Eu digo, esse pessoal não protesta e nem reage, porque a agenda identitária é a agenda deles. Você tem um sistema financeiro, pode fazer o que quiser, mas se abrir um espaço para um setor da classe média, de gênero ou de raça, integrar o seu birô, o seu board, a sua direção, isso tudo está resolvido. Essa é a primeira questão. Ou seja, o mercado, o mundo corporativo não tem nenhum conflito com essa agenda identitária, com essa agenda. A outra coisa que me chamou a atenção também foi no processo de eleição dos Estados Unidos. Eu acompanhava, estava até em Brasília, lá na conversa com alguns deputados, estava o Rodrigo Maia, e a gente acompanhando ali. E teve uma hora que o presidente ainda, na Casa Branca, o Donald Trump, foi dar uma entrevista, e no meio da entrevista ele foi retirado do ar. Essas corporações, 2 televisões, eu acho, simplesmente tiraram do ar o presidente dos Estados Unidos no exercício do seu mandato e da sua função. Eu olhei e digo, não, isso não é possível. Eu não estou acreditando no que estou testemunhando, mas eu vivi para ver o homem mais poderoso, mais influente, mais importante do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos da América, no exercício da sua função, na Casa Branca, ser retirado do ar por 2 ou 3 corporações de mídia. Eu digo, não, esse pessoal chegou num poder muito grande. E agora eles têm esse comitê de disciplina. Está uma confusão lá na Europa, se o que prevalece, acho que na Polônia e na Hungria, né, a lei europeia ou a lei nacional. Isso tudo vai chegar aqui para o Brasil, naturalmente vai chegar. Não estão propondo aí que o atual presidente seja entregue a um tribunal penal ou qualquer coisa internacional. Isso nós já estamos vendo, já estamos testemunhando. É evidente que isso é inaceitável. Você não pode delegar, você não pode terceirizar para uma corporação privada a franquia de certas liberdades fundamentais, de certos direitos individuais ou direitos coletivos. É claro que você não pode. O comitê do Facebook não pode ser mais importante do que o Congresso Nacional, do que a Suprema Corte do Brasil. Não pode. Não pode ter essa prerrogativa, não pode ter essa função. Você não pode dar a esse pessoal o poder sobre o destino humano que tiveram os deuses da antiguidade. Os deuses da antiguidade tinham essa atribuição. Quando alguém queria saber sobre o destino ou sobre o futuro, não era votando no Congresso, tá certo? Era o oráculo de Delfos que decidia. Você ia lá, vai acontecer o quê? O oráculo dizia e você tinha que se conformar, ou fazer um sacrifício ali e tentar mudar o veredito dos oráculos. A política retirou dos oráculos, a política retirou dos deuses essa atribuição e essa prerrogativa de decidir sobre o destino. Só que esses novos deuses, que são essas chamadas Big Techs, querem de volta esse poder e partilhar esse poder com quem? Com as corporações do judiciário, principalmente o Ministério Público. Ou seja, vai haver o que é uma partilha de poderes, sai a política, os eleitos, o presidente da República, o Congresso, e vamos, então, formar um comitê da mídia, tá certo? Com o Ministério Público,
talvez um delegado da Polícia Federal também, um juiz de primeiro grau e o representante da Big Tech para decidir o que pode e o que não pode. Eu acho que isso é uma coisa naturalmente inconcebível, tá certo? Inaceitável. Por quê? Porque isso não vai se limitar apenas a uma censura momentânea, limitada, temática. Não. Se você oferece esse poder e essa atribuição, vai ser para tudo, vai ser para a agenda do mundo, para a agenda global. Você não citou aí o caso, o Rubem, do lutador com a Joana Prado, que dá uma opinião e, por essa razão, perde patrocínio, ou se não perder patrocínio, perde também o direito de estar ali frequentando essas redes mundiais do computador, as redes sociais. Isso tudo já está acontecendo e já está em curso. Se você contesta, não é nem contesta. Se você discute questões dessa agenda internacional imposta por essas big techs, você já recebe naturalmente a alcunha ou de negacionista, outras alcunhas quaisquer que são escolhidas para atingir, para jogar o anátema em cima de quem não participa desse pensamento único. Lá nos anos 90, um jornalista francês cunhou essa expressão, né, no Le Monde Diplomatique, que era o pensamento único, mas o pensamento único em economia, tá certo? Em geopolítica, é aquilo que veio depois da queda do muro, era o consenso de Washington, era uma espécie de pensamento único. Mas hoje o pensamento único alcança outras agendas, a agenda do clima, a agenda do meio ambiente, a agenda do identitarismo. Eles vão conformando essa agenda e tentando impor isso ao mundo. E estão conseguindo. Noves fora a China, noves fora a Rússia, noves fora um ou outro país da Europa Oriental, que tem outra tradição, mas na chamada Europa Ocidental e nos Estados Unidos, quem imaginou que você iria ver uma estátua, um monumento ao Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, ele criou um país, ele arrancou a joia da coroa do Império Britânico, que não foi um feito na história da humanidade, aqueles pais da pátria, com as injunções da época, derrotaram o Império Colonial Britânico, criaram um país, deram uma Constituição, a mais longeva Constituição que o mundo conhece. Homens como Jefferson, como o Madison, o Hamilton, gente de primeira qualidade, hoje são condenados, vilipendiados como escravocratas, como degenerados. É isso. A Prefeitura de Londres tem que proteger a estátua do Churchill. Esse homem protegeu a Inglaterra e Londres com a coragem, com todos os seus erros. Era supremacista branco. Fosse o que fosse, ele tinha a virtude de resistir ao nazismo, liderando a Inglaterra. Tiveram que proteger, cercar lá para o monumento dele, a estátua, seja o que, não ser vilipendiado. Não. Isso aí é o fim do Ocidente. E se nós permitirmos que o Brasil seja alcançado por essa agenda, sinceramente, certo? Não temos dignidade para viver o nosso momento histórico. Nós não podemos admitir isso no Brasil. Gente, são 9h30, nós estamos com 1h30 de live, eu vou encerrar, porque vai começar a live agora do canal Bom Combate, um canal parceiro nosso. Até convido o pessoal para dar um pulinho lá, visitar o canal do Coronel Chiverts, canal Bom Combate, que eles vão começar uma live agora. Ministro, eu quero agradecer o senhor, quero agradecer o Rubens e o Rogério. A gente vai fazer uma nova rodada agora, é só casar as agendas, tá? A gente vai fazer uma nova rodada, eu já bolei o esquema aqui para estar junto o Rubem e o Felipe Quintas, a gente vai dar um jeito de acomodar os 5 aqui, tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço, tá? Presença maravilhosa de todos. Peço que vocês se inscrevam, tá? No canal do Rogério Itablian, nos 2 canais do Rubem Gonzalez e no blog Bonifácio, do ministro Aldo Rebelo. Senhores, mais uma vez,
desejo-lhes uma boa noite, tá? Um grande abraço para toda a família brasileira e a gente se vê no próximo encontro aqui. Sempre vamos lá para o canal Bom Combate agora. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. O link do Chiverts está aqui, pessoal. Confrontada com uma situação desfavorável,